Olá, boa noite. Casa abarrotada de coisas. Lixo espalhado por todos os cantos. Madeira e papelão guardados nos cômodos. O Repórter Record Investigação de hoje mostra o dia a dia de pessoas que acumulam objetos e têm dificuldade em se desfazer dos pertences, independentemente do valor. Para especialistas, o transtorno de acumulação não tem cura, mas existe tratamento. Agora, na reportagem de Marcos Reis, Flávia Prado, Laura Ferla e Tarcísio Badaró. Todo dia, Claudemir sai de casa com seu carrinho de supermercado rumo ao trabalho. Ele roda por horas. Revira lixo. Entulhos. O que você conseguiu pegar aqui até agora? Só 2 garrafas e um pedaço de fio. Juntando, já dá um dinheiro. São mais de 10 anos percorrendo as ruas de Guarulhos em busca de valor no que as pessoas jogaram fora. Quando você está aqui mexendo, você consegue ter clareza do que é útil e do que não é? Tá, com certeza. Por isso que eu só pego a parte de plástico, ferro, essas coisas. Quando eu tô mexendo. Quando eu acho alguma coisa interessante, já é onde que eu pego e levo pra casa. A rotina fez do asfalto um lugar bem conhecido. Sérgio! Beleza? Tá. Beleza? Ajudinha? Ó, tem ajudinha pra nós aí, não? Pegou até mais 2 agora. Beleza? Valeu, Sérgio. Obrigadão. A experiência deixou os olhos de Claudemir treinados. Já melhorou, aumentou agora. O que você conseguiu pegar aí? Daqui é cobre. Tirar é cobre com ferro. Já tirou o ferro, o cobre todinho daqui. Daí dá pra tirar um dinheirinho bom. Mas é quase as 400 gramas de cobre aqui. Ele se apresenta como catador de material reciclável. Mas isso é só parte da história. Aqui a gente vai continuar com você e daqui você vai para tua casa. Isso. Aí lá você vende Já vendo no ferro velho lá perto de casa. e o que não vende? Não, que vende eu dispenso, né? Entre falsas promessas, Claudemir volta para casa fazendo cálculos. Se conseguir vender tapete, já aqui já R$10 o tapete. Esse cobre aqui vai dar uns R$8 mais ou menos. Por aí. A chegada mostra que o catador já se perdeu nas contas e no controle da própria vida. Antigamente era minha casa, né? E naturalmente ainda era. Só que é excesso de acúmulo. Claudemir Chaves de Almeida, de 51 anos, é um acumulador compulsivo. O que é tudo isso aqui que você acumula? É variado, lixo, né? Bem, maior parte é lixo que tem aqui. Lá se vai uma década nessa vida. Naturalmente foi acontecendo. Sem eu perceber também, né? Quando vai ver, já estava desse jeito. Quando eu vou perceber, já estava cheio. Já.
Boa parte dos objetos que ele recolhe nas ruas vai parar dentro de casa. E de lá, não sai mais. Teve 2 limpezas já que minha mãe retirou tudo. 2 ou 3 limpezas. Geral que ela já tirou. E agora acho que está para quarto acúmulo já. Os outros já foi menos, esses aqui é o que tem mais. Como é comum nesses casos, Claudemir tem dificuldade para explicar os motivos que o levam a viver nessa condição. Já não consigo tirar nada, tipo, eu trago, mas na hora de tirar eu não consigo tirar. Já não sei o porquê, não sei por que explicar. O que caracteriza a acumulação é justamente um comportamento de armazenar objetos, né? Ele armazena esses objetos, não consegue se desfazer desses objetos, então ele vai armazenando. E é um armazenamento desorganizado, né? Que às vezes acumula coisas que estão ali, que estão sujas e que atraem insetos, atraem rato, e isso é um problema para ele de saúde, ele não reconhece isso. Só nesse corredor, que dá entrada ao que era a casa dele, há todo tipo de objeto. Aos olhos de qualquer pessoa, lixo. Claudemir parece ter consciência disso, mas mente para si mesmo. Tem alguma coisa que a gente esteja vendo aqui que tem utilidade e eu não esteja percebendo? 20 centavos. Aqui já tem 20 centavos. E por aí vai. Aqui juntando disso daqui já 1 quilo 80 centavos. 10 quilos já são R$8. E aí vai. São muitas as desculpas. Sempre vou deixando alguma coisa guardada que é para futuramente alguém perguntar assim. Aconteceu várias vezes assim. Eu pegar e ter guardado alguma coisa, daí depois de 1 mês, 2 meses, a pessoa diz, você tem, tá lá guardado. E aí vai. Da onde começa o acúmulo. Vai. Tá. Pode entrar. Deixa eu tirar aqui. Pá. Tá bom? Então, aqui é o quarto. Exato, E você dorme aqui, então? exato. Eu vim nessa parte aqui. Eu vou me acomodando aqui, coloco as mochilas, daí tipo faço uma cama. E o cheiro aqui é bem forte, né? É que eu já não sinto mais, né? Eu já acostumado. O olfato já acostumou já com esse cheiro. Já é natural já. Acostumado a viver em meio ao lixo, o homem divide espaço com os ratos, enquanto vê filmes na televisão. Como que era esse cômodo antes? Limpo. A cama, um rack, a televisão. Onde ficavam as coisas? Do jeito que é. Ficava aqui a televisão, cama, de lá pra cá. Piadinho, guardar a roupinha pequenininha ali pra colocar minhas roupas. Ali no fundo. Isso. Casa normal. Claudemir reconhece que a palavra normal não cabe mais para ele. Além de você, mais alguém entra aqui? Não, só eu, só. Só eu. Ninguém tem coragem pra entrar aqui. Só você que tá tendo agora. Você é a primeira pessoa que entra aqui depois desse acúmulo todo. Então é isso, a TV, seu quarto. É. Ali pra lá é um corredor. É pra lá onde vai pro banheiro e pra cozinha, né? O corredor da... Mas tem passagem ainda? Tem. Só que não dá pra passar que já tá tudo fechado, né? Ah, então a passagem tá bloqueada. Tá bloqueado. O lugar fica nos fundos de um lote grande, onde mora toda a família dele. Na parte da frente, antes da toalha vermelha que esconde o lixo e a vida do filho, vive a aposentada Ana Célia, de 72 anos.
Aí ele fala, mãe, eu não sei por que que eu faço isso. Não sei. Eu falei para ele, reciclar é uma coisa, acumular lixo é outra. A mãe também não é capaz de explicar a situação do filho, mas conhece alguns dos motivos para ele ter chegado a esse ponto. Porque ele começou nessa vida para comprar droga, né? Ele não tinha o dinheiro mais, que parou de trabalhar. Ele me pedia dinheiro, eu não dava, que eu achava que eu não tinha que alimentar esse vício dele, como não alimento até hoje. Aí ele começou com esse negócio de catar reciclagem, trazer lixo para dentro de casa, porque um pouquinho que ele vende já dá para comprar. Antes de se tornar acumulador, Claudemir passou pelo vício em álcool e atualmente é usuário de crack. Com álcool eu não conseguia fazer nada. Não conseguia parar nem pé. E arrumava muito encrenca, né? Daí foi onde eu comecei no crack. E é onde começou o acúmulo, né? Para a Ana Célia, é o vício a origem de tudo. Até as paredes da casa dele ele arrancou, ó, a janela ele arrancou e vendeu. Não tem mais nada, só as paredes em pé. Porta, ele arrancou tudo e vendeu. Para comprar droga. Nesses casos tem um componente, seja crack, seja uma mistura de crack e álcool ou outras substâncias que também prejudicam o cérebro, né? Acabam lesionando, né? Ele se comporta como se fosse aqueles casos de demência, né? Então ele tem um prejuízo no funcionamento cerebral que leva a esse comportamento de acumulação. A aposentada conta que o filho recusa o tratamento, tanto para a dependência química quanto para o transtorno de acumulação. Já tentei, já fui na prefeitura, já fui no CAPS, até a zoonose, posto de saúde, o CRAS. Ninguém se manifestou em tirar o lixo, só porque ele não quer ser internado. Então não fizeram nada. Para ela, Claudemir chegou ao fundo do poço. Como que uma pessoa normal vai trazer lixo para dentro de casa, vai dormir em cima do lixo, vai comer em cima do lixo? O almoço feito diariamente pela aposentada é colocado em uma vasilha. Claudemir a leva para casa. Abre espaço entre o lixo e se senta para comer. Não existe isso. Por pior que a pessoa esteja, ela não vai fazer isso. Então ele está com um problema muito sério. Isso é uma doença muito destruidora. Ao lado de Claudemir vive outra vítima dessa história. A irmã dele, Laura, de 40 anos. Na casa simples e bem arrumada, faz bastante calor. Mas a janela está sempre fechada. Essa é a janela. Quando a cama era aqui, o meu menino de 11 anos era bebezinho. Aí a gente deitado na cama, o rato entrou e pulou em cima da cama. Aí então, para não acontecer isso, como a gente fica aqui no sofá, é o tempo todo a janela fechada. Fora o cheiro que vem. Quando a gente vai fazer as refeições, eu procuro sempre fechar a porta por causa do cheiro, para a gente não ficar fazendo a refeição com mau cheiro entrando. Tem as baratas, que do nada entra voando. Aí a gente sempre deixa tudo fechado por causa disso. Laura diz que o irmão foi um garoto alegre. Trabalhou como ajudante de cozinha. Foi casado e teve um filho, que mora com a ex-mulher. Ele era casado, ele gostava muito de jogar videogame, empinar pipa. Só que aí, quando ele se separou, ele parou de fazer tudo isso.
Só queria ficar usando droga e começou a acumular o lixo. O próprio Claudemir reconhece a separação como um momento determinante para o rumo que a sua vida tomou. Aí foi, quer dizer, quase um ano depois que separei dela, começou a acumulação. Quase um ano, mais ou menos. A relação entre traumas e o transtorno de acumulação é bem conhecida pelos médicos. Geralmente ele está associado a outros quadros psiquiátricos. Então, quadros de depressão, quadros de ansiedade, no caso o TOC, né? Quadros psicóticos como esquizofrenia, ou mesmo quadros de demência, que é um padrão que afeta mais idoso. Dividindo o mesmo terreno, Claudemir, a mãe e a irmã parecem viver vidas totalmente distantes. Porque ele não participa mais de nada. Ele não participa de um aniversário da família, ele não participa de uma festa natalina, não participa do Ano Novo. Se a família faz uma festa, chama a gente aqui, ele não vai. Falecimento, ele não vai. O isolamento do acumulador compete com o sofrimento gerado aos seus familiares. Várias vezes eu já pensei em alugar uma casa e sair daqui. Só que eu não faço por causa da minha mãe. Porque eu sei que se eu fizer isso vai ser pior para ela. Você acha que sua família tem muita mágoa de você? Não, né? É mágoa, é pena. É pena, mas é pena de mim por causa do estado que eu vivo, o estado que eu sou. É isso. É a doença que eu tenho dessa bagunça que eu faço. Mágoa,